Não é? Eu tô aqui tomando um cafezinho, Tá em ficando mais caro, homenagem né? ao Graciliano, porque o Josias outro dia falou que o café tava pela hora da morte, né, Josias? Que nem minha É avó verdade. falava. Tá pela hora da morte o café. O Graciliano hoje tem uma reportagem, gente, tá muito boa a reportagem do Graciliano no All Prime de hoje. Porque todo mundo tá se falando isso, né? Todos os dias eu recebo aqui as pessoas reclamando do preço do café, que tá caro demais. E achei até curioso, né? Porque o governador de Minas lá, ele poderia ter falado mais do café, resolveu falar da banana. Mas assim, vamos falar do café, porque o Graciliano Rocha escreveu aqui sobre o café, e aí ele fala: o cenário, eu achei boa, o cenário é de tempestade. Vamos lá, Graciliano, por que o café tá tão caro? Por que o cenário é de tempestade? Quer dizer, vai ficar ainda mais Ó, caro? Fale tudo pra gente do café. olha, Fabiola, pelo jeito vai piorar, porque eu passei os últimos dias conversando com gente de toda a cadeia produtiva, de produtores, indústrias, distribuidores, supermercados, gente que opera no mercado, compra e venda de contratos futuros de café. A gente tem esse preço alto do café, ele é resultado de uma tempestade perfeita. Tanto os maiores produtores do mundo, que são o Brasil e o Vietnã, vêm de anos de safras muito ruins, castigadas por seca, então a quantidade de café produzido tem diminuído, quanto do outro lado você tem um consumo crescente de café. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Em 2020, o Brasil produziu 63 milhões de toneladas, milhões de sacas de café. Isso aí, 63 milhões de sacas, é uma enormidade. De cada 10 xícaras de café servida no mundo, 4 são feitas com grão brasileiro. São produzidos com grão brasileiro. Em 2020, nós tivemos 63 milhões. No ano passado, nós escolhemos 54 milhões. A culpa disso é provavelmente nós estamos enfrentando anos de secas cada vez mais severas nos estados produtores de café. O segundo maior produtor mundial é o Vietnã. Eles produzem uma variedade chamada Robusta, que aqui no Brasil a gente chama de Conilon, que é uma variedade mais amarga. O Brasil é o grande produtor de arábica, que é a modalidade a modalidade mais nobre da planta. O Vietnã tem enfrentado problemas de seca, monções, aquelas monções que fazem subir as temperaturas no Sudeste Asiático, castigaram a produção deles também. Então você tinha nos brokers de café, os especialistas de fora, dizem que nos últimos anos a gente tem consumido entre 10 e 15 milhões de sacas de café a mais do que a gente está produzindo. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que os estoques eles desapareceram. Se tem algum, é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, a gente está dependendo, a gente está rodando na reserva com café. Então, é por isso que os preços estão escalando dessa maneira. Ah, mas por que o mundo, de repente, começou a tomar tanto café? Uma das explicações, a explicação é a Ásia, mais notadamente a China. Existe uma cadeia que eu acho que é o símbolo dessa história, desse consumo galopante de café. É uma cadeia chinesa que foi criada em 2017 chamada Luckin Coffee. Em 2017 ela não existia. Hoje ela tem mais ou menos 9 mil cafeterias em grandes cidades chinesas. O café ele virou um hype da juventude chinesa. Ir tomar um café com os amigos numa cafeteria hoje é uma coisa que está super na moda na China. Só para vocês terem uma ideia, a China ela importava em 2002 cerca de 300 mil sacas de café por ano. Ele sempre foi um país tradicionalmente bebeu chá. Em 2022, que é o último dado disponível que eu consegui colher, eles importaram quase 2 milhões de toneladas. Isso é uma tendência que é crescente. Então assim, o café, ele estruturalmente ele existe um crescimento do consumo,
E agora, nesse momento de conjuntura, a gente vende safras ruins, é por isso que está caro. Reportagem, isso até que o Graciliano está falando, né? A procura pelo café no mundo. Eu adorei esse dado que você trouxe, que a cada 10 xícaras de cafezinho que são consumidos no mundo, 4 Quatro vêm de grãos brasileiros. brasileiros. Ou seja, a nossa força, né, em estar presente no mundo através do nosso café e com o consumo crescendo. Olhando por preço, também esse dado que você traz, né, desse aumento, quase que dobrou nos últimos 12 meses o preço médio do quilo do café no varejo, né? E você diz aí que pode ser ainda mais caro, ou seja, não tem meios neste momento de controlar o preço do café. Aí Nesse semestre, Fabiola, nesse semestre deve continuar subindo ainda. Por exemplo, a Bolsa de Nova York, que é referência internacional por preço, ela está rodando acima de $4 a onça, que é assim, o maior preço da história. E a gente vai ter grãos novos em circulação com a colheita de Minas e a colheita de arábica a partir de junho, julho. Até chegar essa produção nova, e assim, torcendo para que a safra seja melhor do que as anteriores. Até chegar essa produção da próxima safra, a tendência é de continuar subindo, porque não tem café para quem queira. ai, que difícil. Não fala isso que eu fico apavorada. Eu tomo uns 10 cafés por dia. Não fala um negócio desse. O Josias aí Olha lá, ele ostentando, fica me provocando. ostentando, Ele tem uma Não, eu tô tomando meu cafeteira. café aqui, ó. Ele Tô tem uma. coando Olha aqui, ó. Tô lá. fazendo hoje é coado, ó. Aqui tem um coador. isso é uma Eu paixão. tô aqui na minha frente. O Acaba Josias, um, eu ponho o outro. Josias, o Josias, infelizmente, isso não é mais uma paixão nacional, é uma paixão global. O melhor para a Felizmente. gente, o melhor para a gente seria que os outros países esquecessem disso e deixassem o café só para a gente, mas isso não vai acontecer. Você acha, Graciliano? Eu quero que exporte mesmo. Eu quero que o mundo inteiro tome o É, café vamos brasileiro. Eu acho exportar. incrível. Ó, um É. beijo pra você, Graciliano. Obrigada pela sua participação. Leiam Obrigado, a Gratilino. reportagem dele hoje no All Prime. Tá boa demais. Muito legal pra quem gosta de café e pra quem gosta de economia. Tem de tudo um pouco ali, ó. Tchau, tchau. Até a próxima, Graciliano. Obrigado. Vamos ao Tchau, intervalo, tchau. tomando um cafezinho e voltamos já já. Continuamos pelo YouTube, se você quiser. O Josias, é interessante, aí ele traz essa reportagem, né, falando o Brasil é o maior produtor de café no mundo, presente em todos os lugares. Hoje tem essa paixão pelo café dos jovens, como ele fala, asiáticos. Isso é muito interessante, trocando o chá pelo café. Só que isso tem um impacto no mercado interno, né? O que o governo pode fazer em relação ao preço do café, hein, Josias? Bom, a gente enfrenta um paradoxo, né, Fabíola, porque nós somos um dos maiores produtores de alimento no mundo e estamos enfrentando agora um problema de inflação de alimentos, né? Porque se o dólar, e aconteceu no Brasil, o dólar virou a curva dos R$ 6, agora está na descendente, mas num dado momento, há pouco tempo, estava a mais de R$ 6, um dólar a mais de R$ 6. Quando isso acontece, o Brasil, o produtor brasileiro, o agronegociante brasileiro, ele se sente estimulado a abastecer o mercado externo e não vender aqui. Aí desregula tudo, né? Essas commodities, né? Grãos, a carne, fica tudo caro no Brasil. Algo muito parecido acontece com o café, né? Acho que a única forma de resolver esse problema, Fabiola, é aumentar a produção, porque, como você disse, não faz nexo que a gente abra mão de um mercado internacional que está à nossa disposição. No caso do café, o Brasil, inclusive, perdeu o mercado de uns tempos para cá. A concorrência aumentou, tem concorrência com o Vietnã, tem concorrência com a Colômbia, né? Então, não faz nexo que o Brasil abra mão, porque nós precisamos de melhorar a nossa posição na balança comercial, abrir mão de mercados não faz sentido. Então, nós temos que estimular a produção interna, estimular, e o governo tenta fazer isto, mas não Sim, tem dado resultado, no caso da produção de alimento, a agricultura familiar, encontrar fórmulas de estimular a produção para abastecer lá fora e aqui dentro.